do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso, um dia recalcado, sacudido, transbordante na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Queridos, minha intenção agora é começar todos os dias 4h12, tá? Com vocês. Um pouquinho mais cedo pra gente não ficar esperando tanto e fazer o nosso devocional aqui, tá bom? Shalom, shalom para todos vocês. Glória a Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, transbordante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Sejam todos bem-vindos. Amém? Gente, a vozinha não foi embora ontem. Deus não deixou ela ir embora ontem. Ela perdeu o voo dela. Foi obra de Deus ela não ter ido ontem. Eu não acredito que não tem essas percas de voo por acaso, né? E ontem ela não embarcou, tá? A vozinha não embarcou. E a vozinha vai hoje. Pra honra e glória de Deus. Eu vou mostrar ela pra vocês aqui. Essa bonita. Peraí, deixa eu tirar aqui. Vocês aceitam um cafezinho? Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Shalom, povo de Deus. Ela tá aqui, ó. Fala, logo eu vou ver vocês. Logo vamos ver vocês. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que aconteceu? Ontem eu fui para o aeroporto levar ela. Ela é minha tia e ela perdeu o voo. Não perdeu porque atrasou, porque a cachorrinha da minha tia, o documento lá estava errado. Ela veio mas eu não acredito nessa. E a gente tem a namorada do João, que é veterinária, fez o documento na hora. É porque não era para ir mesmo. Amém? E eu não acredito em coincidência, mas sim deucidência de Deus, né? Porque não era para ir ontem. E aí a vozinha vai hoje. Mas pra dar certo não dá, né? Glória a Deus. Fiquei aqui com a vozinha. A vozinha, gente, hoje ela chegou aqui, né, amor? A gente nem tinha começado ainda. Eu não tinha nem arrumado o computador ainda. Ela chegou, já começou. Eu falei, não, vó, vou começar agora. Amém? Cheguei aqui e voltei. Ela disse que veio aqui primeiro e não tinha ninguém. Aí eu voltei pra cama. Olha Fiquei só. lá, aí nem cochilei, fiquei esperando. Quando eu vi, um movimentinho que eu vi, a Larissa já tinha chegado, mas o João ainda estava. Cheguei primeiro que o Júnior. Chegou primeiro que o Júnior. Cheguei. Tive que ir lá chamar o Júnior, mas ele estava se organizando. Amém? Gente, sejam todos bem-vindos. Amém? Nós vamos começar a nossa live mais cedo agora, 4h12, tá? O nosso devocional. Para quem é novo por aqui, a gente faz um devocional todos os dias, tá? E agora, nesse começo de 2025, nós estamos lendo um capítulo só por dia, colher de chazona que eu tô dando para vocês, porque antes era um capítulo na live e 6 em casa. Daqui um dia nós vamos aumentar a velocidade e a frequência, mas por enquanto nós estamos fazendo um estudo aí de Atos, amém? Abre hoje em Atos capítulo 4, nós vamos orar já para nós começarmos, amém? Atos capítulo 4, glória a Jesus. Vocês vão sentir falta da vozinha. Ó, vão sentir falta da senhora. A senhora tem que entrar na live, vó. Falta de você. Você tem que entrar na live, vó. Mas lá no horário dela, gente, é mais cedo ainda, acredita? Lá o horário dela, eu acordo 2h20. Então ela lá no horário dela acordaria 1h20. 1h20. É uma hora. Mas a senhora tem a vida ganha, vó. A senhora pode voltar, dormir o dia inteiro, fazer o que a senhora quiser. Né não? Ela pode orar de madrugada, não pode, Júnior? Se ela quiser. Mas eu vou ver se a vozinha vai na... Eu vou ver certinho quando vai ser a escola de avivamento presencial, que é só para aluno, tá, gente? Eu vou ver certinho. E aí, a avó mora em Sinop, Mato Grosso. Em Sinop. Quente, calor.
Pensa no calor. Abençoado. Amém? Glória a Jesus. Fecha teus olhos. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui clamar, Pai, por mais esse dia. Pai, que o Senhor venha trazer sobre nós toda sorte de livramento, que o Senhor venha guardar cada vida, que o Senhor venha nos suprir, Senhor Deus, com tudo que nós precisamos no dia de hoje. Amigo Espírito Santo, vem sobre essa live, traz a Shekinah, o pão fresco que nós precisamos. Que não seja eu, mas o Teu Espírito doce, amoroso, amável, através da minha vida. Senhor Jesus, eu te amo. E eu dependo completamente de Ti, para tudo. Obrigada. Gente, hoje é um dia muito especial. Hoje eu celebro 7 anos de ministério. 7 anos que eu assumi um compromisso no ID, em cuidar de almas, e eu nunca retrocedi. Depois do meu chamado, esse ID é cuidar das ovelhas. Então hoje cumpre 7 anos de ministério e eu tô muito feliz. Quero falar hoje sobre isso com vocês na live, tá? Vai ser um tempo poderoso, avassalador. Eu e meu amado cumprimos 7 anos de ministério. 7 anos que tudo começou numa garagem. Aleluia. E hoje nós estamos aqui. A gente não teve um aceleramento, a gente teve uma ruptura, né, amor? A gente teve, meu Deus do céu, eu nem sei explicar. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Mas precisa também, e o versículo que define o meu ministério é, vou abrir para vocês. Quem me conhece há mais tempo sabe. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11:12. Vou ler de novo para você. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Em outras versões, é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Esse versículo diz assim, que o reino dos céus, tá? Ele sofre um grande impacto quando nós nos posicionamos de forma intencional, de forma radical, de forma violenta, amém? Eu quero profetizar que assim como o Senhor tem trago um ministério frutífero sobre a minha vida, Ele também faz sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. É isso que eu oro e é isso que eu determino sobre você, ok? Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 4, por favor. Atos capítulo de número 4. Abra comigo. Então você já sabe que quem escreveu Atos foi Lucas, o médico, aquele que acompanhava Paulo, amém? O livro de Atos, essa história que está acontecendo em Atos capítulo 4, está acontecendo aí 33 anos depois de Cristo, então foi após a ressurreição de Jesus, certo? Ok? A data no qual foi escrito, eu já falei para vocês, entre 60 e 70 anos depois de Cristo, então o fato que está ocorrendo 33 anos depois de Cristo, assim que Jesus, né, ascendeu ao trono. Mas que foi escrito, que foi documentado 60, 70 anos depois de Cristo, certo? E o que nós temos dentro da estrutura de Atos 4? O julgamento de Pedro e João, tá? Após a cura, então ali começa a primeira perseguição oficial dos discípulos. Ali vai também enfatizar a oração da igreja, né? Então eles começam a orar em unidade. Você também vai ver a unidade do compartilhamento dos bens materiais, né? A divisão, a solidariedade deles, certo? Então ali você vai ver, né? Em Atos 4, a primeira perseguição oficial dos cristãos, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer aqui para vocês. O empoderamento também de Pedro, tá? Os milagres
estão ali validando a mensagem de Cristo e causando um grande impacto espiritual na vida daquelas pessoas. Então, é mais ou menos isso que nós vamos aqui, né, ver dentro de Atos, capítulo de número 4. Então, abrem comigo, amém? Pedro e João diante o conselho de líderes. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. E os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Então, no capítulo 3, a gente vai ver, no capítulo 2, né? 3.000 pessoas sendo alcançadas. Agora, lá na Porta Formosa, Pedro e João vão lá, através do nome de Jesus, opera o milagre do coxo, começam a anunciar o evangelho. Agora esse número é acrescentado a 5.000 pessoas convertidas. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes, do povo, dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou nome de quem vocês fazem isso? Agora, olha só, no 8. Lê e toma posse. Com que poder, com que autoridade, com que ousadia, com que petulância, vamos dizer assim. Olha só, cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. E eu quero, queridos, que em qualquer momento difícil, de adversidade, o decreto sobre você é cheia do Espírito Santo, ela respondeu. Cheio do Espírito Santo, ele respondeu. Ele se posicionou. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu e em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Então não existe salvação a não ser em Cristo Jesus. Não existe outro nome a não ser em Cristo Jesus. E o problema do católico é que ele não lê a Bíblia. Porque se ele conseguir ler esse versículo e ter um entendimento, e é a mesma Bíblia, queridos, tá? Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala e do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal. Contra frutos, querido, não existe argumento. Ah, mas eu não concordo, eu não acredito no batismo com o Espírito Santo. Mas tem fruto, tem vida sendo transformada através do evangelho que você está pregando. Não podemos negar que realizar um sinal com todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim, os soldados
soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto. Por quê? Se os sacerdotes ali, aquele povo, né, castigassem eles, o povo ia tumultuar, o povo ia ficar irado, porque o milagre ele tinha sido nítido, tá? E ali houve um acréscimo de conversão de 2.000 pessoas. Então eles vão liberar Pedro e João para não dar ruim para eles. Nesse momento, os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Os discípulos oram pedindo coragem. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam com os irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfureçam tanto. Porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeste, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar aonde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, tá? Houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo, ok? Violenta quando eles se reúnem para orar, ok? Glória a Jesus. Coloquei, Nani, você como moderadora, ok? Então, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Os discípulos compartilhavam seus bens. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se considerava donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham com grande poder. Após todos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Amém? Então aqui, queridos, o Senhor derramou, né, uma unção tão grande sobre eles, sobre generosidade, que foi o combustível para eles suprir quem precisava e o combustível que para ir anunciar o evangelho, né? Então, algo assim tremendo, avassalador. Então, amanhã nós vamos ler Ananias e Safira, certo? Queridos, eu vou trazer hoje uma palavra muito rapidinha, tá? Hoje, para quem não sabe, eu tô cumprindo 7 anos de ministério. Então, eu tô muito feliz. Abra comigo em João 15, capítulo 5. João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Então, toda pessoa que está conectada na fonte, que é Cristo, está dando fruto, ok? E aí, esse mesmo texto vai dizer que quem não dá fruto, ele joga fora. E quem dá fruto, para dar mais fruto, ele poda, certo? Então, vamos lá. Eu quero que você entenda. Eu só estou colhendo todo o fruto porque eu escolhi permanecer em Cristo. E eu tomei essa decisão. Então, há um tempo, quando eu começou meu ministério, eu falei assim para Jesus. Eu falei, Jesus, eu quero todos os dias permanecer na sua presença. Então, eu fiz uma aliança com Deus de permanecer na presença dele e ser constante, ser perseverante. Mesmo que tivesse perseguição, tivesse obstáculo, tivesse traição de pessoas, que vai ter, sempre vai ter um Judas. O Judas, na verdade, forja o nosso caráter, extrai de nós o melhor do fruto do Espírito e tudo faz parte, amém? E o segundo tópico aqui é o impacto na vida das pessoas. Se eu não tivesse me mantido posicionada, quantas pessoas deixariam de ser alcançadas? Porque Deus fala assim, Larissa, sobre você tem um legado de não sei quantas milhões de pessoas. Mas para isso eu tenho que me posicionar. Para isso eu tenho que falar, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a minha fidelidade em Deus vai trazer com que Ele manifeste, tá, a glória dEle alcançando a vida dessas pessoas. Trazendo essas pessoas a Cristo. Quantas pessoas são salvas e são libertas toda madrugada? Talvez não encontrou libertação lá na igreja, porque a igreja tem a mente fechada, não faz libertação. Então, quantas pessoas ali, por causa de uma oração online, têm sido alcançadas? Toda honra e glória ao Senhor Jesus, mas eu disse sim. Jesus precisa usar alguém. Jesus quer usar você, assim como Ele me usa. Amém? Então, o impacto na vida das pessoas depende do seu sim, mas também da sua fidelidade, da sua constância, da sua integridade em se manter na presença e falar, não, eu não posso pecar, porque está dependendo de mim muitas vidas. Porque se eu cair aqui, vai fazer um strike muitas pessoas. Se eu não cuidar do meu casamento, se eu não cuidar da minha vida, se eu retroceder, muitas pessoas que estão olhando para mim vão desistir. Jesus é a maior referência, mas nós líderes também somos. Uma referência, as pessoas seguem umas às outras. Ah, o fulano está fazendo isso, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Amém? E o terceiro tópico, que é o mais difícil, é os desafios e a poda. Que é as dificuldades que vão começar a acontecer ao longo do caminho, mas não é para te matar. A poda, o desafio, o obstáculo, não é para te matar. Todo aquele que está enxertado na videira dá fruto, mas precisa de poda. A videira, querido, antes dela vinha dar fruto, há uma temporada que ali o dono da videira ele tem que podar. Aregaia semagaia shei. E eu preciso dizer que é na poda que Deus extrai o melhor óleo de nós. É na poda que sai o melhor do fruto do Espírito, tá? E o que é essa poda? Provação, tribulação. Deus usa isso para nos fortalecer, para moldar o nosso caráter, amém? O que é a poda? A poda é a quebra do nosso orgulho, é a quebra do nosso ego. Deus vai tirando a autossuficiência de nós, para a gente se tornar dependente dele, sem ego, sem autossuficiência, sem esse espírito de ego, de achismo, amém? Outra coisa, Deus remove pessoas da nossa vida, na amizade, no ministério, na família, Deus afasta. Mas não é para o seu mal, é poda, é para você dar mais fruto. Porque talvez essa pessoa perto de você, ela está sufocando o broto, está sufocando os seus frutos. Essa pessoa está te oprimindo e Jesus está falando, ei, estou querendo fazer uma poda para você frutificar mais, para você avançar mais. Tem gente que está travando a sua vida. Então, queridos, permita Jesus fazer a poda, rabacanchoneia, sabe? Outra poda é o desapego material.
Então Jesus, na trajetória, ele vai fazer você deixar de dar importância a coisas que antes você dava. A coisas supérfluas, a roupa, a coisas. E agora o que é importante vai ser o que? As coisas do reino. Isso aí vai ser o seu tesouro. Isso é poda também. Amém? Outra coisa também que é a poda, e essa poda aqui é necessária, é a correção dos pecados ocultos. Porque o pecado que todo mundo vê, eu tenho certeza que na sua conversão você saiu. Mas tem pecados que são ocultos. Tem pensamentos que são ocultos. Tem comportamentos que você não faz na frente de todo mundo. E a poda vem quando o Espírito Santo fala, basta, chega. E essa atitude, esse comportamento, esse pecado, essa transgressão não combina mais. Isso é poda também. Amém? Redefinir, quando Deus traz sobre nós uma redefinição de prioridade. Antes era prioridade isso ou aquilo. Não, mas agora a prioridade é o meu Senhor. É a palavra de Deus. Mas talvez antes a prioridade era o seu marido, era a sua esposa, era a sua família. Prioridade acima de tudo é Deus, depois é a família. Amém? Então Deus mudou muitas prioridades. Antes você queria passar o Réveillon não sei aonde, agora você quer passar na igreja, Deus mudou sua prioridade. Amém? Então mudança das prioridades, ok? Uma das coisas, Deus vai tirando, outra poda, Deus vai tirando todo sonho que não produz fruto, todo sonho que vem da sua carne, todo sonho que é mundano, sonho que eu falo, coisas que foi implantado em você, agora Deus vai tirar e vai começar a colocar os sonhos dele, os projetos dele dentro do seu coração. Aí você não vai mais conseguir sonhar, idealizar coisas, porque agora você quer as coisas do reino, certo? E Deus vai começar a trazer o quê? Dons espirituais, Deus vai te separar, Deus vai te santificar, Deus vai pedir coisas, renúncias e tantas coisas. Agora, existe algo também que faz parte da poda, a espera paciente. Queridos, o problema é que a gente recebe uma promessa e a gente quer que ela aconteça amanhã. Ainda que a figueira não floresça, fala, Senhor, eu não saio da posição. Eu permaneço aqui com a figueira florescendo, eu não vendo nenhuma folha na figueira. Eu vou ver ela dar fruto e vou comer desse fruto, mas eu estou aqui por causa de você, Senhor, por causa da sua presença. Então, esperar no Senhor não é fácil, mas é a espera que nos leva a ter esse relacionamento com Deus, a nos moldar e a esperar nele, não pelo que ele pode dar, mas por quem ele é, porque é na espera de uma promessa que a gente conhece o nosso Criador. Amém? Então, queridos, tudo isso é poda na nossa vida, tudo isso é poda, e eu quero que vocês entendam isso. Então, se eu cheguei hoje a 7 anos de ministério, queridos, eu não retrocedi nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, eu só avancei e acelerei, porque eu fui intencional. Mas você não teve um tempo que ficou difícil, ficou abatido? Vários. Mas eu aprendi que quando eu estou querendo desistir, eu descanso. E aí eu me recomponho e eu volto para o campo. Eu não tenho opção de sair, de retroceder, mas eu tenho opção de descansar. E isso é extremamente importante. Em vez de falar eu vou sair, descanse. Tire um tempo para você, para recompor a sua alma. Amém? É sobre isso. Glória a Jesus. Meus queridos, eu preciso terminar, porque eu tenho que levar a avó. Amém? Dá um tchauzinho aqui para a avó. Shalom, shalom, povo de Deus. Até outro dia, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Amém. Glória a Jesus. Um beijo no seu coração. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Amém?